Olá a todos e todas, sou Nívia Mara, presidenta do CRP 11. Sou uma mulher parda de cabelos pretos e lisos abaixo do ombro. Estou usando um vestido azul escuro, chama azul bique, com alcinha mais fina e uns colar de pedras coloridos, no dedo um anel grande de uma pedra grande branca, né, meio leitosa. Tá? Uso um óculos marrom de formato quadrado, fino. Estou usando um batom vermelho telha. No fundo tem um armário amadeirado, tá? E é uma grande satisfação estar aqui novamente nessa live, né? Um CRP buscando uma maior interação com a categoria, um CRP de portas abertas. Então, damos início hoje a mais uma live, hoje tratando de uma questão que é uma das nossas missões principais, que é a orientação, sobre orientação e sobre fiscalização, tá? O que lembram, né? Lembra muito do que eu coloquei na live passada, quem esteve, quem não esteve, vou falar agora. A missão principal do CRP é orientar, é fiscalizar e disciplinar se necessário, tá? Então, por esse motivo, nós hoje estamos aqui para conversarmos sobre o processo de orientação e fiscalização no CRP. Lembrando que o CRP, eu estou na função e no cargo de conselheira presidente, assim como as outras conselheiras do plenário estão na função de conselheiras. Mas eu sou psicóloga, você é psicóloga, psicólogo, psicóloga. Então, cabe a cada um de nós ajudar a construir um CRP mais interativo, né? Um CRP onde a gente possa, de fato, cuidar, zelar pela nossa profissão, né? E pelo que produzimos enquanto ciência, enquanto profissão, mas também o quanto nós podemos e devemos devolver isto à sociedade, um serviço de qualidade, um serviço ético, um serviço pautado nos direitos humanos, pautado em todas as questões que de fato fazem, né, da psicologia, né, um importante instrumento para a sociedade, de construção de uma sociedade mais equitativa, mais justa, né? Então, hoje, para nosso diálogo, né, nós estamos convidando a conselheira presidenta da COF, Fernanda, com maior propriedade, falar o que é esse serviço da COF, o que é o serviço, a Comissão Permanente de Orientação e Fiscalização faz, né? Como que ela está composta hoje, como está sendo conduzido, quais os nossos planos aí para um futuro próximo e os desejos para um futuro, né, melhor para a nossa psicologia aqui dentro do estado do Ceará, né? Fernandinha, vamos entrar. Então, convido agora a psicóloga Fernanda, tá? Para conversar um pouco aqui, né, nesse bate-papo aqui sobre essa missão tão linda, né, que é zelar por nossa profissão, ajudando a orientar a categoria. Seja muito bem-vinda, Fernandinha. Muito obrigada, Nívia. Eu sou Fernanda Cândido dos Santos Eusébio, sou mulher branca, uso óculos de grau, tenho cabelo preto cacheado, né? Estou com a blusa branca com preto listrada e estou com fundo, né? Com a imagem de um bambu, mas porque não dá para ver tudo, né? Então, fundo atrás. E fiquei muito satisfeita, né? Em a gente estar podendo ter esse momento de dialogar com os profissionais, com a sociedade, para a gente poder se aproximar e falar um pouco mais sobre as atribuições da COF, que é a Comissão de Orientação e Fiscalização,
tá certo? E aí, assim, eu posso iniciar, né, que o princípio, né, é orientar, depois disciplinar, fiscalizar e zelar, né? Então, zelar no sentido de a gente observar dentro do nosso código de ética, né, que ele foi pensado numa perspectiva de um instrumento de reflexão, e não apenas um instrumento que vai envolver conjunto de normas, né? Entendendo que é um instrumento de reflexão, ele vai priorizar 4 aspectos, né, de como a gente deve conduzir a nossa atuação profissional diante da sociedade, diante dos clientes, diante das pessoas que usam o nosso serviço. Então, o primeiro aspecto que a gente tem que estar levando em consideração no nosso exercício, no nosso papel enquanto psicólogo, porque todos nós fazemos o Conselho Regional de Psicologia, né? Nós temos uma plenária que é representada por 13 membros efetivos e 13 suplentes, né? Que foi eleito em 2022, se não me falha a memória, tá certo? Isso. Então, a gente tem que entender que o nosso código de ética, né? Ele é a nossa orientação primordial. Então, eu compreendendo a leitura desse código ético, provavelmente eu vou conseguir desenvolver boas práticas e com qualidade científica. Então, quando a gente pensa no código de ética, a gente tem que entender esses 4 aspectos, que é a valorização dos princípios, né? Que é a acessibilidade também, a inserção do psicólogo e da psicóloga e a busca por reflexões de como a gente deve observar essa valorização, né? Então, o que é valorizar, né? A questão dos princípios. Primeiramente, é considerar a relação do psicólogo com a sociedade, né? Como é que eu estou desenvolvendo e retornando a minha atuação profissional para essa sociedade? Como é que eu estou desenvolvendo a minha atuação como profissional e também as entidades, né, profissionais e a própria ciência. Então, eu tenho que sempre estar fazendo as minhas atuação, os meus documentos, as minhas intervenções com base na minha proposta teórica, né, científica, e que eu possa dar um retorno para essa pessoa que está usando o nosso serviço, seja ele institucional ou seja ele na clínica hospitalar, jurídica, educacional, né? Então, tudo isso, a avaliação também psicológica, então, tudo isso engloba a nossa atuação. Outra questão é que ele tem que ser acessível, né? Então, tem que ser uma psicologia que seja acessível para uma discussão de ideias, e também acerca dos nossos limites, né? Relativo aos direitos individuais e coletivos de cada pessoa que a ele assiste. Então, a gente tem que respeitar, né, aquela pessoa que procura o nosso serviço. Então, se eu tenho uma atuação acessível, eu estou levando em toda a consideração aquele sujeito, né, que tem seus direitos e que a gente tem que respeitar, né, sem impor a nossa necessidade. Tá? Então, é compreender e fazer o caminhar junto. A outra questão também que a gente tem que observar, que o Código de Ética ele traz na nossa atuação profissional, é a inserção em diversos contextos institucionais, né? E em que equipamentos a gente pode estar desenvolvendo a nossa intervenção. Tá? Então, eu tenho que compreender que determinadas situações eu não posso estar colocando uma evolução de um prontuário de multiprofissionais, que é respeitar, né, a necessidade apenas direcional que realmente é necessário para se trabalhar, né, com aquelas pessoas, né, que é dele uso o serviço. E com base nos atendimentos também, o código de ética ele coloca que a gente pode buscar por novas reflexões, porque a cada momento que a gente vai desenvolvendo, vai observando toda a dinâmica da sociedade, dessa relação do sujeito, né, com o seu mundo interior e o mundo externo, a gente tem que se atualizar também, né? Então a gente não pode manter as mesmas posturas e condutas sem levar em consideração a sociedade, a cultura, porque a gente sabe que é construído. Então, uma patologia só é aceitada socialmente, né? Então, a gente tem que se atualizar. Então, quando a gente, enquanto COF, né, que nós somos compostos, né, é uma comissão fechada, né, de orientação e fiscalização,
porque a gente preza pelo zelo, pelo sigilo, né, de não estar expondo situações, mas apenas orientando nessa perspectiva de que as pessoas possam realmente confiar na categoria da psicologia, para poder não entender que qualquer pessoa pode fazer. A gente tem uma formação e essa formação ela é zelada para que a gente possa desenvolver as intervenções necessárias de forma científica. Então, a COF, atualmente, ela é composta por 3 fiscais concursadas, né, sendo 2 em Fortaleza e uma em Juazeiro do Norte. E nós temos os membros conselheiros ou psicólogos convidados. Então, a gente tem dentro do nosso grupo de trabalho, né, de conselheiros, né, dessa comissão, nós temos os membros, que é composto por mim, que eu sou a presidente, por Juliano Linhares, Juliana Holanda, Jorge, Georgiana, Daniela e Niédia. Então, é um coletivo que busca fazer, diante da demanda que chega, seja através de denúncias, seja através de dúvidas, seja pela necessidade de abrir, né, a questão da pessoa jurídica, ou então até mesmo a desenvolver a sua atuação na clínica, né? Então, a gente perpassa por todos os campos da psicologia para garantir que seja respeitado o que preconiza o nosso código de ética. Sempre na perspectiva de orientar, nunca para penalizar. Então, o nosso pleito, né, o nosso conselho, ele busca esse zelo, essa aproximação. Então, a nossa finalidade é isso, é que a gente se aproprie cada vez mais. E aí, diante dessa experiência, né, que eu estou tendo há quase um ano como presidenta da COF, junto com as fiscais, é que a gente observa que agora a gente está com 17 mil inscritos, isso é muito bom, né, porque demonstra que as pessoas realmente se importam e querem garantir um serviço de qualidade e de acessibilidade, né, para a população, uma vez que a gente tem que cuidar da nossa saúde mental, né? E porque se a gente não tiver saúde mental, a gente não consegue avançar nas nossas propostas, as ações de vida, né? Porque isso interfere em vários âmbitos, tanto do trabalho como familiar, né? E individual, né? Como é que eu me percebo nesse processo? E que a gente tem 3 fiscais, né? De 30 horas, que a gente garante, a gente quer realmente que não ocorra a precarização do trabalho, uma vez que a gente reconhece a importância das 30 horas semanais, né? Porque a gente vê que tem toda uma proposta de saúde e é um coletivo que se preocupa, e a gente também tem esse zelo. Então, a COF também está dentro do grupo de trabalho de precarização, né, da psicologia. Então, sempre que tem algum concurso ou alguma situação que vai aviltar, né, vai denegrir, desvalorizar o profissional, a COF, juntamente com o setor jurídico do Conselho de Psicologia, juntamente com a gente desenvolve as intervenções necessárias, né? Desde encaminhamento, representação, né? Junto ao Ministério Público, até mesmo o Ministério Público do Trabalho, como também a gente dá normativas, né? A gente dá um retorno de dúvidas, de inserção de novos equipamentos e instrumentos no espaço daquele município, também em relação à conduta de como é que se faz um concurso, e às vezes a gente se depara que é vazado alguns resultados, né, de testes psicológicos que é próprio da nossa profissão. Então, assim, vai desde como é que eu devo me apresentar até coisas mais complexas, né? Então, a gente demanda realmente tempo de estudo, dedicação, a gente tem reuniões semanais para alinhar a demanda, que não é pouca, é muito grande, porque são 17 mil inscritos, né? E ainda tem pessoa jurídica, né? A gente só está falando aqui dos inscritos, pessoas físicas, e a gente tenta realmente dar conta, e eu acredito que o trabalho ele pode ser cada vez melhorado, né? Isso é uma conquista, e a gente pretende, né, também aumentar com concurso para novas fiscais, para fazer essa aproximação com o interior, principalmente, né? Porque a gente sabe que temos outros territórios que a gente não consegue estar tão próximo, mas a gente almeja isso e está trabalhando para isso. Então, não é só desejar, é efetivar mesmo. Já teve agora
agora o nosso Pré-Coreps, né? Então, a gente também está levando proposta para o Congresso Nacional de Psicologia, que determina diretrizes também para que o Conselho Regional, não só o federal, possa desenvolver ações nesse território, nesse nosso território que é o estado do Ceará. Então, só para vocês terem ideia, então, o Conselho, no atual plenário, está fazendo a reforma da sede de psicologia, né? Da nossa sede que fica em Fortaleza. Ah, eu esqueci de dizer, eu moro no Crato, viu? No interior, que eu digo que é o Cratinho de Açúcar. E aí, assim, diante da necessidade de ser um equipamento, né, um local de acessibilidade. Então, isso foi preconizado e muito bem trabalhado, e a gente acredita que a sede vai sair agora em maio, em junho, né, Nívia? Para dar. É importante o que a Fernanda está colocando, porque temos observado um crescimento enorme, né, de cursos de psicologia, principalmente num processo de interiorização muito grande, né? E a gente tem tentado se preparar para isso, né? O que é que acontece, né? A psicologia no Ceará hoje, graças a Deus, ela não está mais concentrada só aqui no município de Fortaleza, mas ela está atingindo vários outros municípios. E a gente, enquanto CRP, precisa chegar mais junto, né? Nós estamos hoje com quase 17 mil inscritos, né? Mas pegamos o CRP em setembro de 2022 com pouco mais de 11 mil, não chegava a 12. Então, assim, a gente cresceu muito enquanto categoria, então a gente precisava também, está precisando, sentiu esta necessidade de crescer a sede, né? Até para que a gente possa fazer novas contratações, concursos públicos para as novas fiscais, né? Quem tiver interesse aí de estudar mais, estude as resoluções, se prepare, que a gente está aí numa proposta de aumentar a quantidade de fiscais, que hoje, matematicamente, gente, 3 fiscais de 30 horas para um CRP que está com mais de 16 mil inscritos, né? É bem assim, e onde a nossa função principal é essa, é de chegar junto, é de orientar. Nós temos mais duas outras fiscais não, técnicas psicólogas, mas elas estão mais diretamente ligadas aos processos éticos, né? De julgamentos éticos e tudo, que já é uma instância aí já da disciplina mesmo, né? Já não é mais da orientação nem da fiscalização, mas o que nós queremos realmente aumentar é esse processo de orientação e fiscalização, né? Inclusive, Fernanda, eu queria que você colocasse um pouco, né, do processo, de como que chegam as denúncias, porque a gente escuta muito assim, eu fiz a denúncia e não aconteceu nada, né? E aí eu fico imaginando assim, gente, já imaginou se você fizer a denúncia, o CRP sair espalhando por aí, ou até para você, sem nem checar, sem nem ouvir a psicóloga, o psicólogo, sem nem analisar a situação, ou mesmo depois disso, né? Aí a gente não estaria fazendo processo de orientação e fiscalização, mas um processo de julgamento. Isso aí fica para a COI, não é nossa função. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho o processo, passo a passo. Eu acho bacana, sabe? Como eu também queria que você falasse um pouco mais, né, de como de como dar essa assistência, de como a gente tem procurado dar essa assistência de uma forma mais humanizada, né, de ouvir, né, de orientar, né, mesmo tendo apenas 3, o que é que a gente tem feito para tentar dar conta com Perfeito. qualidade. Então, assim, a COF, ela recebe denúncias, né? E também por e-mail. Por que por e-mail, né? Porque às vezes as pessoas podem estar questionando. É uma forma da gente registrar e categorizar a demanda. Categorizando fica mais fácil a gente ir direcionar para qual resolução, para qual atitude a gente pode estar vendo a necessidade de qualificação para os profissionais. Nesse primeiro momento, né? Quando é profissional. Também recebemos denúncia de pessoas que usam serviço da psicologia.
E aí a gente verifica essa questão de direcionar, né, essa atuação do profissional para verificar se realmente houve ou não alguma infração ética em relação ao nosso código e à nossa postura. Então, nós temos o e-mail, nós temos o WhatsApp, nós temos o presencial, tá certo? Por que isso? Porque são três, a gente tem uma logística também de fiscalização, então as fiscais, elas têm que sair do seu espaço, assim, da sede, né, do trabalho, para poder verificar as condições dos equipamentos, né, e também como é que está o registro do documento. Então, quando tem a necessidade, às vezes a pessoa diz, eu não fui, digamos assim, eu não fui logo atendida. Não é que não foi atendida, porque humanamente é impossível, né, de 17 mil inscritos, que ainda tem a questão de cancelamento, tem a questão do ex officio, que cada situação demanda uma intervenção. Né? Então, por exemplo, quando a gente orienta, assim que a pessoa faz a inscrição, né, no nosso conselho, é feita uma reunião dos novos inscritos para nivelar o conhecimento e repassar quais são as principais resoluções, como deve ser registrado, como deve ser guardado esses documentos, né? De que forma vocês podem estar mais próximo do Conselho Regional de Psicologia. Como eu falei desde o início, quem faz o conselho somos nós. Todos nós fazemos o nosso conselho. A partir do momento que a gente presta um serviço com qualidade, a gente está fortalecendo e mostrando para a sociedade a importância de ter um psicólogo ou psicóloga qualificada para fazer aquelas intervenções. Porque senão a gente perde espaço de trabalho e também de atuação, de intervenção. E aí fica mais complicado a gente fazer melhorias, né? E valorização, desde salarial até as condições de trabalho. Então a gente tem que primeiro ter interiorizar a nossa formação, né? E também a nossa contribuição. Como é que eu posso contribuir para ficar melhor o nosso conselho? Né? Então, não é denegrindo, não é diminuindo, é compreendendo e a gente alinhar, né? Alinhar cada vez mais essas ações. Então, quando é feito esse primeiro momento, né, em que a gente faz com os primeiros inscritos, né, orienta. Fernanda? Oi, parece que a internet da Fernanda deu um probleminha, gente. Vamos aguardar um pouquinho. Mas assim, né? Enquanto ela entra, importante isso que ela está trazendo, porque me fez lembrar agora uma coisa que nós psicólogas e psicólogos, ela caiu. Vou fazer aqui o convite de novo para ela poder entrar. Enfim, me faz lembrar agora, né, que cada um de nós, psicólogos, psicólogas, psicólogos, somos fiscais natos. Então, é esse o compromisso, né? A diferença é que nós não somos funcionárias do CRP. Mas cada você que está aí assistindo e que não tem nenhuma ligação mais direta com o CRP, né? É bom que é preciso que a gente reforce isso e compreenda, né? Que enquanto psicólogas inscritas, nós temos a função de fiscais natos. O que quer dizer isso? Nós podemos denunciar, né? Das formas que a Fernanda colocou, nós podemos denunciar até de forma anônima mesmo, né? Pessoas físicas, pessoas jurídicas. Nós podemos, a nível de concurso público, né? Nós podemos, enquanto psicóloga... Olá, Fernanda! Né? Deu certo agora. Mas nós só concluindo aqui o raciocínio, então nós podemos, por exemplo, a nível de concurso público, se ver alguma coisa que tecnicamente não é função da psicóloga, né? Então a gente pode passar um e-mail, se dirigir ao concurso, pedir até a impugnação desse concurso nessa parte aí. Mas é óbvio, a gente tem um conselho que também faz isso, os fiscais que também faz isso, né? Mas só para que a gente entenda
como é grande o nosso compromisso, né? Quando a gente se inscreve dentro de um conselho, a gente está dizendo para a sociedade que nós também somos uns fiscais natas, né? Somos fiscais natas do zelo pela profissão, tá certo? Sim, Fernanda, continua aí, né? Você deu uma caidinha. Oi, eu peço desculpa, ela é complicadinha, mas assim, entendendo que tem esses canais de comunicação e que a gente não demora, mas a gente precisa planejar, né? Então, todo planejamento que a gente tem que também respeitar o princípio da economicidade, da economia, não sai não, me ajuda aí, economicidade. Porque como a gente é uma autarquia, a gente tem que respeitar todo o trâmite burocrático. Então, assim, a gente tem que planejar as viagens, então fazer uma rota também de atuação para poder aproveitar o máximo possível aquela permanência das fiscais para fazer naquele município, né? Quais são as demandas principais, né? Seja para abertura de pessoas jurídicas, seja para avaliar os equipamentos que o psicólogo está desenvolvendo, seja para verificar a conduta. E com base nisso, a gente também vem fazendo um minuto com a COF, né, que são as principais dúvidas que normalmente têm sido chegado, né, até a COF, né? Então, assim, a gente apresenta quais são as principais resoluções que todo psicólogo e psicóloga deve se apropriar cada vez mais em relação à resolução, por exemplo, número 3 de 2022, né, que vai tratar da psicoterapia. Teve também atualização, né, vai ter, inclusive a gente vai estar dialogando hoje com as fiscais e os membros da COF sobre a avaliação psicológica, que vai ter aí uma mudança. Então, a gente tem que estar todo o tempo se atualizando. E cada demanda não tem, do mais simples até o mais complexo. A gente precisa realmente, às vezes, até verificar como é que está o registro dos testes psicológicos. A gente também está. Gente, a internet da Fernanda tá. Fernanda? Sim, Raimunda, é sim importante saber das resoluções. Acho que foi Juliana que colocou aí sobre a questão de as pessoas às vezes têm medo de denunciar, de ficar marcada. Gente, essa denúncia ela pode ser feita de forma, como é que se diz, anônima, tá? A sua denúncia não vai necessariamente precisar aparecer seu nome, a não ser que você queira. E vamos pensar assim, na verdade, a gente está denunciando não para prejudicar o colega ou a colega, mas para ajudar a orientar. É para isso que a COF, né, existe, para orientar, para fiscalizar o que não está, como está sendo feito isso, orientar na medida do que pode ser melhor de ser feito, a forma mais ética, né? A forma que se baseia nas questões profissionais, tá? Nas questões não só do código de ética, mas das resoluções, né? Então, assim, não tenha medo e nem ache que denunciar é uma forma de prejudicar o colega. Não é, não é, certo? É uma forma de ajudar. Porque, assim, aquele colega que está fazendo algo que está infringindo o código de ética ou as resoluções, ou fazer mesmo da psicologia enquanto ciência e profissão, ele vai ter oportunidade, né, de ser ouvido pessoalmente no conselho, né, por uma fiscal, dela mostrar as resoluções que talvez eles não conheçam. Ok, era legal, mas a realidade é que nem todas nós conhecemos essas resoluções, porque também muitas delas são atualizadas constantemente, porque o mundo também, né, exige novas resoluções, tá? Então, assim, não tenham medo, nem de quando a fiscal bater lá no seu consultório, no seu local, no outro local de trabalho que você tiver, ela não está ali para lhe prejudicar, ela está ali para lhe ajudar, para lhe mostrar o quanto e como e que materiais você pode usar, por exemplo,
no registro documental de prontuários, prontuários múltiplos, prontuários psicológicos, laudos, pareceres, declarações, né? A gente tem uma resolução, guarda de documentos, tá? O local mesmo onde está sendo atendido. Então, gente, não temam. O conselho sou eu, é você, somos todas nós. Então, se chegar a fiscalização lá, receba, acolha, aproveite, tire suas dúvidas, né? A fiscalização não está lá para prejudicar ninguém, mas para melhorar, qualificar e zelar pelos serviços prestados para a nossa população. Nenhum fiscal chega lá já lhe punindo. Olha só, o processo orienta, fiscaliza, orienta, mostra documentação, se coloca à disposição para dúvidas, né? E com o passar do tempo, se pode fazer uma nova orientação, uma nova visita, e aí você pode estar com outras questões, mas se espera que você não esteja com as mesmas questões, né? Porque você já tem aprendido, mas se não tiver, a gente está lá orientando. Isso não quer dizer, gente, que a gente vai estar passando a mão para quem está fazendo um trabalho errado. Não, não é isso. Uma coisa é você fazer um trabalho sem ética, outra coisa é você precisar de orientação, de um melhor embasamento, até por desconhecimento de uma resolução, ou mesmo, né, por ter uma interpretação diferente daquilo que a resolução tá preconizando, né? Aí, Fernanda, deu certo? Mudou de local, né? Mudei. Me perdoe, é porque a internet ela tem vida própria. E aí são a dinâmica, né, do trabalho. Mas assim, o que eu gostaria muito que vocês compreendessem é que a gente precisa ter um fluxo de trabalho. Esse fluxo de trabalho, ele perpassa pela quantidade também de trabalhadoras fiscais, no caso, são só 3, né? E a gente tem também os membros conselheiros, que normalmente eles têm outras tarefas também, né? Mas a gente tenta não, a gente faz toda semana as reuniões semanais para avaliar a demanda mais prioritária naquele momento, né? E além disso, eu estava até falando que com base na nossa demanda, a gente vai estar fazendo 3 momentos de qualificação para a gente aproximar a nossa categoria, né? E também para repassar as atualizações das resoluções, tá certo? Inclusive também tirar dúvidas, vai ser junto com a COI, que é Comissão de Orientação e Ética, e o CREPOC também. Então, a gente está prevendo esses 3 momentos, tanto na região do Cariri, a capital e metropolitana, né, a área metropolitana, e também a região norte, para esse até o mês de junho. Então, a gente vai estar divulgando nas redes, é totalmente gratuito, né, porque a gente quer realmente estar trazendo essa necessidade. Fora isso, também, vocês também podem estar dando sugestões através da ouvidoria, né, então, até mesmo do nosso coordenador geral, de ações que vocês desejam, né, para que seja passado em plenária, porque tudo tem que passar por plenária, né, porque a plenária é soberana, então a gente, para poder ter o zelo, né, do recurso, das condições de organização, tem que ser passado por plenária, porque o conselho, ele é um órgão coletivo, então não pode ser algo simplesmente deliberativo, assim, eu vou fazer isso da cabeça, não. É toda uma proposta de integração, né? E que bom que a gente tem isso, porque é um momento de que a gente pode estar desenvolvendo mesmo a ação democrática e participativa. E que vocês também podem estar solicitando momentos de fala para que a gente possa cada vez mais aproximar, tá certo? Então, assim, o conselho ele vem justamente para isso, para orientar, para realmente fortalecer as nossas ações. Aí, com base nisso, a gente também repassa as resoluções, né? Então, a gente também tenta cada vez mais destrinchar as resoluções, porque a gente percebe que alguns psicólogos e psicólogas têm uma certa dificuldade na leitura, porque realmente não é, vou dizer assim, nem todas as leituras elas são de fácil acesso, né? Então, a gente também tenta esmiuçar o máximo possível para poder tirar as dúvidas.
O que a gente não pode é dizer aquele modelo. Aquele modelo é a forma como você tem que fazer. A gente dá direção, né? A gente direciona onde é que você pode observar melhor para fazer um relatório psicológico, o laudo, inclusive a própria resolução do Conselho Federal de Psicologia, número 6 de 2019, ela trata isso e tem a versão comentada. Então, assim, se você tem a gente também tem um site que é onde a gente pega as resoluções, não só assim do Google, né? Mas o site é o Atos Oficiais, tá? Que inclusive na orientação, na primeira orientação dos primeiros inscritos, é colocado o QR Code com todas as resoluções, inclusive também para esses atos oficiais, para que as pessoas tenham acesso, os profissionais tenham acesso a isso. Então, tem a versão até comentada também de como é que eu devo fazer aquele documento, né? Então, a gente tem que seguir aquele passo a passo mesmo. Então, tem até o exemplo. Se você faz atendimento também com criança e adolescente, também tem que ter autorização, não só um contrato, também tem que ter especificidade. Você tem que dar esse retorno para os pais, porque a gente sabe que a dinâmica familiar, o convívio em que a criança está inserida, isso também vai influenciar também no seu comportamento e na sua percepção de mundo e de si. Então, a gente faz todo esse cuidado, esse zelo, né? Então, assim, a COF, ela busca muito zelar por essa aproximação, esse cuidado, né? Porque às vezes as pessoas podem interpretar errado uma orientação, e por isso que a gente pede também por e-mail, com a forma de respaldar tanto quem solicitou como quem está orientando, para que a gente possa realmente equilibrar e se aproximar cada vez mais. Aí, pegando um pouco das resoluções principais, né? Só um importante, Fernandinha, deixa eu só te. Uhum, Porque você falou aí dos atos oficiais, né? Gente, todas isso. essas resoluções, elas estão no site do Federal, estão no nosso site do CRP11, tá? E lá no site do CRP11 estão os atos oficiais. Esses atos oficiais, eles têm todas as resoluções, mas o importante, o interessante é que, assim, como eu disse, as resoluções, elas vão mudando. Essa de registro documental, eu acho que é bem a terceira, tá? Eu acho que a primeira foi 2016, se eu não me engano. Então, importante pesquisar direto nos atos, por quê? Porque ele traz o histórico e traz a que está vigente. Porque quando tem uma nova resolução, a anterior não está mais vigente, né? A anterior ela fica revogada. É importante porque às vezes a gente abre só uma resolução sem prestar atenção o ano e sem ir pesquisar se ela ainda está vigente. Os atos oficiais, ele nos traz isso de uma forma mais rápida, porque na mesma resolução ali, sobre o mesmo assunto, você já tem o histórico de quantas resoluções já foi escrito sobre aquela temática, sobre aquele mérito daquela questão, né? Mas traz principalmente, né, deixando marcado qual a que está vigente, porque é óbvio que você vai seguir a que está vigente, certo? Só estou alertando porque às vezes a gente baseia alguma das nossas ações e numa resolução que não está mais vigente, né? Então a gente precisa tomar esse cuidado também. Desculpa aí, Fernanda, pode continuar. Ótimo. É bom que a gente converse. Então, além dessas resoluções, também tem a resolução número 1 de 2009, que trata do prontuário e registro documental. Resolução 9 de 2024, que trata do prontuário e registro documental da psicologia mediado por tecnologias digitais, porque a gente, né, com base na pandemia, né, foi o boom mesmo de atendimento online, né, e é importante ter esse entendimento, né, de como é que eu devo estar prezando pelo sigilo, né, no atendimento online, e como é que eu devo estar registrando isso também, tá certo? A outra resolução também que é muito importante vocês terem esse conhecimento é a resolução número 7 de 2023, que trata do caráter laico da psicologia. Então, a gente tem que realmente respeitar, né, a orientação, né, a religiosidade da pessoa, né, não impondo a nossa, né, nem para si, nem para não. E a outra é a resolução número 31 de 2022, que dispõe sobre avaliação psicológica também. Tá? Então, assim, é compreensível que são muitas resoluções, né? Então, assim, vai depender da área que o psicólogo ele vai demandar, né, necessidade. E aí, às vezes, também você faz um concurso, aí você fez a sua formação, digamos, no hospital, e de repente você passa um concurso para assistência.
Você vai assumir o concurso, mas você vai se qualificar, como preconiza o nosso Código de Ética, e você tem um conselho regional e também junto com o conselho, o sistema conselhos, né, para que vocês possam se apropriar e fazer de forma mais ética, né, e responsável a atuação da psicologia nesses espaços, tá certo? Então, assim, é mostrar realmente que a gente está aqui para dialogar e que a gente tem esses canais, né, de comunicação. Estamos pensando em estratégias para aproximar cada vez mais a categoria, porque a gente sabe que tem algumas dúvidas que elas podem ser de fácil acesso e rápido de resolução, sem necessariamente mandar e-mail, para não demorar na nossa intervenção e aproximação. E aí a gente vai pensar como propostas a questão do canal aberto e verificar como é que a gente pode estar construindo isso, né? Para poder também manter um bom serviço, porque não adianta fazer um serviço que não vai atingir o objetivo, porque isso não vai ser satisfatório nem para os profissionais que estão procurando esse serviço, nem para o trabalhador fiscais que fazem essa atuação. Tá? Então, assim, a gente tem proposta, vocês podem também estar encaminhando sugestões, né? E também questão de pauta para o nosso plenário verificar a necessidade de chegar cada vez mais perto de vocês. Também tem muitas dúvidas em relação ao estágio, né? Como é que a gente pode estar fazendo essa prática de estágio, que a gente sabe que tem os estágios que são obrigatórios e outros que não, e as instituições de ensino superior, elas têm que também preconizar esse espaço de formação, né? De forma mais ética. Então, é verificar que o estágio ele tem que ser um conjunto de atividade que em situações reais de vida e de trabalho você já está desenvolvendo lá a sua postura profissional, então é importante zelar esse espaço de confiança entre o supervisor de campo, né, juntamente com o preceptor, vocês terem esse... Solução, né, do estágio. Produção Exatamente. federal aí do estágio também, as DCNs, né, propostas aí também pela ABEP. Isso é importante, quem está na formação aí, quem está nos cursos, né, de coordenação, quem é professor de estágio, né, quem é a instituição que está recebendo estágio, também precisa tomar conhecimento dessas, né, inclusive a resolução de estágio foi algo bem recente, né, foi discutida e aprovada na última PAF, agora de dezembro, e já foi publicada, né? Acho que está com um mês e pouco, né? É uma grande conquista aí para a gente, né? Para garantir um estágio, uma formação inicial, né? De qualidade. Porque o que a gente estava vendo eram locais que, sobre a alegativa de dizer que não tinha psicólogo no local, ter estagiários sem psicólogo no local, né? Sem psicólogo e psicóloga no local. Então, isso fragiliza a formação, fragiliza lá na frente também, né? O desempenho profissional, né? Dessa pessoa que sai sem ter tido uma orientação, seu primeiro, né? Sem ter tido orientação, sem conhecer o que é uma rotina. E também, gente, vamos combinar, muitas vezes precariza, né? Precariza a nossa profissão. Porque tem locais que já estavam tão acostumados, mal acostumados, diga-se de passagem, a só ter estagiários, então não vão contratar psicólogo, né? Desse jeito. Então já diminui nosso campo de contratação, precariza a nossa profissão também, né? É importante também, eu queria colocar aqui, que às vezes a exposição, né? Como é que eu devo colocar nas redes sociais, que isso é uma coisa que a gente vem percebendo que houve um aumento, né? De forma irregular da exposição do serviço nas redes sociais. Então, assim, quando vocês forem expor o serviço de vocês da psicologia, vocês têm que colocar o nome completo e o registro do Conselho Regional de Psicologia logo abaixo, tá? Não pode ser só um nome ou um apelido, tá certo? Vocês têm que colocar realmente o nome completo e o número do registro, porque é uma forma da pessoa que utiliza o serviço de vocês compreender que vocês estão ativos ou não, Sou tá? digital Primeiro, profissional, né? exato. E a outra questão é que vocês não podem estar expondo
imagem de crianças e adolescentes nos atendimentos. Mesmo que seja uma propaganda, alguma evolução, não pode. No nosso regime, no nosso conselho, não é permitido a exposição da sessão, ou então mesmo do acompanhamento naquele momento, né? Nem com autorização viável a gente está expondo a intimidade, porque a intimidade não, a identidade do sujeito, né? Porque a gente também tem que ver o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, a gente não pode estar expondo, né? Para fazer, e nem fazer promoção, pelo amor de Deus. Não podemos fazer promoção, não podemos divulgar nem que é preço social, porque também isso é uma forma equivocada e até mesmo do serviço, que a pessoa tem que ir para o seu serviço pela qualidade, não pelo preço. O preço você fecha quando tiver no contrato, fazendo o fechamento do contrato com a pessoa. Isso é muito importante porque a gente não diminui o serviço da psicologia vinculado a um preço, ao capital, mas sim pela necessidade e importância. Se você quiser cobrar R$ 5, faz esse acordo internamente, mas não é para fazer promoção, não é para entrar nessa situação de capitalismo, né? Porque a psicologia ela não trabalha nessa perspectiva de venda, ela trabalha na perspectiva de valorização do sujeito e a importância da contribuição dele para ele poder ter autonomia suficiente para fazer os enfrentamentos necessários com os instrumentais e instrumentos que só a psicologia tem. Nenhuma outra profissão tem o que a gente tem, então a gente tem que valorizar. A gente não deve se igualar em relação às outras estratégias de venda. A gente tem cada vez mais que mostrar o nosso serviço com qualidade. E não tem propaganda melhor do que boca a boca, gente. Então, assim, vocês vão conseguir realmente seu espaço de trabalho, não com promoção, não com diminuição de valores, mas pelo que vocês dão de devolutiva para a pessoa que utiliza o nosso serviço, seja em qualquer âmbito, público, privado, institucional, hospitalar, porque ali você está representando toda uma categoria, não é só você. Então, eu consigo compreender e valorizo a nossa profissão. O quanto a gente puder ampliar, desenvolver estratégias junto com o legislativo, para que a gente possa inserir cada vez mais a psicologia nas políticas públicas, na questão, como teve agora a atualização da NR1, né? Principalmente quem está na área da psicologia organizacional e do trabalho, né? Que agora tem a atualização da NR1 com os riscos psicossociais. O psicólogo, a gente está levando, o Conselho Regional de Psicologia 11 está levando para a PAF uma pauta para que seja exclusivo da psicologia essa avaliação de riscos psicossociais, porque a gente compreende que pela formação desde a graduação e até mesmo com especialização ou com título de especialista, que também o conselho ele pode estar fornecendo para ficar na carteirinha, né, que seja o psicólogo e a psicóloga para fazer essa avaliação, porque é dele de direito, uma vez que trabalha com a saúde mental. Então, a gente está nesse engajamento, são várias demandas e a gente tem esse compromisso com a nossa categoria. Fernandinha, a gente está chegando no fim da nossa live, né? Para não se estender muito a mais do que 1 hora, tá? E assim, tem 2 perguntas aí que eu queria, né, responder, tá certo? Aí, a Vitória, vou pegar a que está mais à frente aqui. A Vitória pergunta que no caso de uma mãe de criança que tira a foto, marca no Instagram a psicóloga, ela reposta a foto, né? Você quer responder? Posso. É importante que no contrato você possa repassar isso para ela, porque eu fico percebendo, assim, às vezes a exposição, né? Então, assim, será que a mãe perguntou para a criança, né? Se ela fez parte desse processo de decisão? Porque às vezes ela pode se sentir retraída, desconfortável e não sabe se expressar. Então, o ideal é que no processo de contrato você busque pelo zelo da privacidade dessa criança. Lógico, se ela marcar, aí o ideal é não repostar. Ou, né, é bom entender, eu vou só aproveitar a carona aqui para elucidar uma coisa. Gente, quem está sobre um código de ética somos nós, não essa mãe, né?
Então, apesar de ter aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Mas aí não somos mais nós, não temos mérito para julgar essa questão. Mas não devemos postar, tá? E se postar, a gente posta tirando o rostinho da criança para não identificar a criança e com a autorização dessa mãe, que é a responsável pela criança, né? Pode, O ideal é tipo assim, para não ter erro nenhum, era evitar a postagem, tá? pode, Porque. Oi, né? Fernanda? Pode botar uma tarja também, mas assim, a sua atuação profissional é o que vai fazer a diferença, né? Então, assim, você tem outras formas de divulgar o seu serviço, né? E isso a gente tem que zelar, porque uma vez que eu priorizo a intimidade do sujeito, né? A individualidade, né? Lembra do Código de Ética que valoriza toda essa questão, a acessibilidade. Não é exposição. A acessibilidade é dar o direito de ser respeitado, de ser valorizado enquanto único. É porque depois, quando ele cresce, quando ele perceber aquilo, não tem como voltar. Né? Eu lembro de um caso de uma criança que processou os pais há muito tempo atrás, que batia foto e colocava na internet. Depois, isso, quando ela ficou adolescente ou jovem adulta, ela se sentiu constrangida. Entende? Então, assim, qual é a utilidade? Né? Então a gente tem que rever isso. E psicoeducar também é importante nesse processo também, porque a exposição e a fala dos pais, ela também vai interferir na personalidade, na construção do sujeito. Então, se eu estou expondo e não estou valorizando aquela criança, que é um sujeito de direito, eu acabo também contribuindo para uma violência por negligência ou por violência psicológica de forma indireta. Então a gente tem que ter esse cuidado, esse zelo mesmo, né? Na Porque verdade, depois. Fernanda, se a gente fosse falar de todas as coisas que a orientação e a fiscalização não daria aqui nesta live, né? A gente está começando a instigar mesmo, a chegar perto, né? Mas eu queria responder uma pergunta que não diz diretamente a COF, né? Mas diz a forma de política de estruturação do sistema conselho, né? Pediram para explicar o que é a PAF. A PAF é uma sigla que diz Associação, Assembleia de Políticas Administrativas e Financeiras, tá? O sistema conselhos, ele funciona de uma forma democrática. Então, essas resoluções que a Fernanda colocou, como todas as outras, elas não são criadas da cabeça de conselheiros de determinados regionais, não. Elas são criadas a partir de grupos de trabalhos que, dentro dessas assembleias, eles são tirados para estudar determinado tema. Inclusive, agora mesmo a gente vai ter a publicação da resolução de psicologia e atuação da psicologia, né, com a pessoa com deficiência, tá? Que a gente vai, inclusive, divulgar aí, né? Então, o que foi? Ele foi um grupo de trabalho, um GT, que foi tirado dessa assembleia para pensar, para escrever, para voltar para o grupão lá, para outra assembleia, né? E ser aprovado. Do mesmo jeito, a resolução né, sobre estágios curriculares saiu desse jeito, a resolução sobre documentos psicológicos, as resoluções todas as resoluções que nós usamos, né? Inclusive resoluções de finanças e tudo, né? Então, o que é que acontece? Como essa PAF, ela acontece 2 vezes por ano, nos meses de maio e abril, nós vamos ter uma agora, onde os regionais encaminham suas pautas para o CFP, né? E lá, nesse encontro, no primeiro dia, vai só presidentes e tesoureiros de todos os regionais e do CFP, né? Para organizar essas pautas, essas discussões. Nos outros 2 dias que se segue, sempre no finalzinho, uma sexta, um sábado e um domingo, vem os delegados eleitos pelos plenários, né? São conselheiros que vão lá discutir essas pautas em Brasília, naquele momento, que é uma assembleia, uma reunião de todos os 24 conselhos e o Conselho Federal, para discutir temas. Essas APAFs, gente, elas são, como é que se diz? Elas acontecem e são acompanhadas no YouTube do Conselho Federal. Nós vamos ter agora, no último final de semana de maio, né? A PAF de maio, tá? Então, quem quiser
Para poder compreender melhor. A partir dessa resolução tem caráter de lei. Então, não é uma coisa que eu estou sugerindo que a psicóloga ou psicólogo faça. É um faça. Você tem obrigação legal de fazer, né? Entende? Então, é essa a questão. O Paulo coloca aqui, eu estou tentando correr um pouquinho, Paulo, mas eu vou te responder para poder fechar a live, tá? O Paulo está perguntando quando o atendimento é gratuito, uma associação, posso expor o panfleto? Assim, atendimento gratuito não tem remuneração, né? Então, não cabe dentro do que a Fernanda estava falando, de dizer que é preço popular, né? Então, não é. Oi, Fernanda. Eu acho que eu entendi a pergunta dele. Se a associação fizer um panfleto e colocar o termo, desculpa, gente, gratuito, não pode. Você pode dizer no processo, mas não colocar no panfleto que o atendimento é gratuito também. Não pode. O ideal é que não, porque é uma identificação, né? Mesmo que você não ganhe nada e tudo, pela pessoa. Porque é importante, assim, pode colocar só assim, atendimento psicológico. Entendeu? Aí o gratuito, a pessoa fica sabendo lá quando vai pegar a informação. Ou então no informação. Mas não divulgar assim de forma tão ampla, porque também é uma identificação e há como é que eu posso dizer assim? Há um entendimento, né, de aproximação. Porque o atendimento pode ser gratuito, mas e outros serviços? Tu compreende? Então, assim, não estou dizendo que é o seu caso, pelo amor de Deus. É só para poder a gente não elencar, né, não fazer venda casada, por exemplo. Tá certo? E assim, né? E orientar essas instituições quando for usar o nosso nome, que nós respondemos a essas resoluções, a esses códigos, tá certo? Mas assim, gente, é isso, né? Teríamos muito tempo aqui precisaríamos de muito mais tempo para estar discutindo, tirando as dúvidas. Mas CRP está aqui de portas abertas. Use o canal de ouvidoria, ouvidoria@crp11.org.br. Coloque lá suas propostas, coloque lá suas reclamações também, suas sugestões. Nós precisamos de sugestão, né, para que a gente possa melhorar cada vez mais. É um grande desafio. O ano passado nós chegamos a um número de 3.601 orientações, né? Revistão de mais de 420 processos administrativos, 355 fiscalização, tá? E esse número pode ser muito maior, ele vai ser muito maior. Nós precisamos, nós já falamos da reforma, né? Nós já falamos aqui da nossa intenção de concurso também. Nós iniciamos o CRP em 2022 com 26 funcionários. Hoje a gente tem 31 funcionários, exatamente aproveitando o concurso que tinha sido feito da outra gestão, né, que ainda dava para a gente chamar pessoas, né? E vamos ter aí o nosso próximo concurso mesmo para a gente aumentar, melhorar, tá? E tudo isso, gente, a gente está conseguindo, né? Congelando a anuidade, as taxas. Então, é realmente aí, né, um grande desafio manter a qualidade, aumentar a estrutura física e humana da nossa força de trabalho, né? Sem prejudicar a nossa categoria, tá? Então é isso. Coloca assim, né? O CRP 11 nós estamos à disposição. Aproveite nossos canais de comunicação, participe das nossas lives que estão acontecendo às quartas-feiras, meio-dia. E a todos, Fernandinha, gratidão pelo tempo, gratidão aí ao Sereste que cedeu o seu tempo aí para nós, né? Gratidão a todos e todas que entraram, que perguntaram, né? E se ainda resta dúvida, a gente chega lá, passa o e-mail para a COF, né? A gente responde. Queria até dizer, nós não estamos mais atendendo por telefone, nós COF, CRP, por quê? Porque senão a gente não dá um atendimento de qualidade, né? Então, você vai lá no e-mail, agenda rapidinho, você agenda o seu momento, né? Com a COF, com o fiscal da COF. Seja ele presencial na nossa sede temporária, né? Ou mesmo virtual, tá? Então, assim, isso é uma forma da gente chegar mais perto e de te ouvir, né? E de fazer uma escuta mais ativa e mais qualificada.
Então, mais uma vez, gente, agradeço a todas, todas e todes. E até a próxima quarta. Obrigada aí, Fernanda. Obrigada, um abraço e um beijo no coração de vocês. E estamos à disposição para cada vez estar próximo da necessidade da categoria e da sociedade. Um abraço e muito obrigada pelo momento. Gratidão Tchau. a todos e todas.